Nós vamos apresentar aqui o projeto e a avaliação do desempenho do amplificador base comum. O amplificador base comum ele tem como característica principal a injeção do sinal no emissor do transistor, visto que a tensão da base é mantida fixa, e essa variação da tensão do emissor provoca as variações da corrente da base, permitindo então que o transistor funcione corretamente. As especificações que nós seguiremos são de ganho 10, com uma tensão de 5 volts de pico a pico sobre uma carga de 15K. Nós seguiremos as inequações de projetos semelhantes às do amplificador emissor comum, que tem as inequações semelhantes a este amplificador. O transistor utilizado será o BC548C. Utilizaremos um beta de projeto de 500 e uma corrente de coletor de 1 mA para o nosso projeto. O valor do resistor RC vem da expressão de VOP positivo. Nós utilizaremos uma tensão de saída de 2,5 volts mais 1 volt de folga. Com a corrente de 1 mA, chegamos ao valor comercial de 4,7K. O VOP negativo, que é o que dá o valor do VCE do transistor, ele também fica em 3,5 volts. E como nós utilizaremos no nosso projeto uma alimentação de 10 volts, nós temos a malha 10 menos a tensão de RC menos o VCE, temos a tensão do emissor, que nos dará o valor do RE. Como a tensão restante fica em 1,8 volts, o valor do RE será 1,8 kΩ. Agora, tendo a malha definida, nós podemos somar 0,7 aqui e teremos já a tensão da base. E para nós determinarmos os valores de RB1 e RB2, nós primeiro calcularemos o valor do RBB, que é o valor do paralelo dos dois resistores, que se encontra na equação do ganho deste amplificador. Lembrando que, neste caso, como nós trabalharemos com um ganho de 10 vezes, nós não utilizaremos o capacitor de desacoplamento da base e, neste caso, nós teremos um ganho menor. Quando o circuito utiliza um capacitor da base, nós alcançamos ganhos na faixa de 80 vezes, 100 vezes com facilidade. Porém, nesse caso, como a especificação é um ganho menor, nós não utilizamos o capacitor na base. Com a equação do ganho, nós podemos calcular então o valor de RBB, que vai nos dar, no nosso caso aqui, um valor em torno de 166K. A partir então de uma corrente estimada aqui de uns 10 microamperes nesta malha, nós chegamos nos valores de RB2 e depois, consequentemente, no valor de RB1. Agora, com o circuito todo projetado, os capacitores, lembrando aqui, principalmente no capacitor de entrada, ele nos dá um valor um pouco maior, visto que a impedância de entrada do circuito é baixa. Então, nós vamos trabalhar com um capacitor de entrada de 470 microfarads. Agora já podemos partir para a nossa primeira simulação e verificar o desempenho na questão da tensão de saída de pico a pico. Nós temos aqui, através dos cursores, uma tensão de saída de 4,9 volts e, através dos operation points, podemos medir a nossa corrente de coletor, que deu 0,83 miliamperes, um pouco abaixo do nosso valor esperado de 1 miliampere. Como a nossa tensão de saída ficou levemente abaixo do esperado, nós vamos tentar ajustar este ganho. E a corrente estando um pouco abaixo também do esperado, nós vamos então alterar o ganho do circuito, diminuindo levemente uma casa, aqui no caso da série 12, o resistor RB1, que vai nos permitir uma diminuição do RBB, visto que o RBB está no denominador da equação do ganho, então teremos um aumento do ganho e, consequentemente, teremos um leve aumento da tensão na base, que nós esperamos que leve a nossa corrente de coletor para o valor especificado, que é próximo de 1 mA. Alterando-se o RB1 para 560K, nós temos então a tensão de saída de pico a pico em 5,2 volts. Como consequência, nós temos um ganho levemente acima de 10, está dentro então do nosso projeto, e a corrente de coletor ficou então dentro de 1 mA, como nós esperávamos. Agora nós vamos partir para a medição das impedâncias de entrada e de saída do circuito. Para a medição da impedância de saída do circuito, nós vamos medir primeiramente a tensão de saída do circuito sem carga.
Lembrando que aqui no simulador nós não podemos medir sem carga, então nós vamos colocar aqui no lugar da carga um valor de resistência de 10 mega, que fica com um comportamento praticamente de um circuito aberto. E depois nós vamos substituir o resistor de saída por um resistor com o valor da impedância de saída calculado e verificar se a tensão no ponto A cai pela metade. Usando o princípio do divisor de tensão, no momento que os dois resistores forem iguais, nós encontramos o valor da impedância de saída do amplificador. Substituindo-se a carga por um resistor de 10 mega, que é o nosso circuito aberto, e eu diminuí um pouco o valor da tensão do gerador de função, porque com o valor original de 500 mV de entrada, eu notei uma leve distorção no semiciclo negativo, visto que o amplificador está trabalhando sem carga. Eu diminuí a tensão de entrada para 300 mV de entrada, então sem carga nós temos 4,2 volts, e agora substituindo-se a carga por um resistor do mesmo valor da impedância de saída, nós esperamos que a tensão medida sobre ela caia pela metade. Substituindo-se a carga por um resistor de 4,7, nós temos a tensão a 2,1 volts sobre a carga, mostrando que a nossa impedância de saída calculada de 4,7K ficou semelhante à impedância de saída medida. Para a impedância de entrada, nós vamos repetir o procedimento, vamos medir a tensão de saída aqui sem carga e inserir em série com o circuito aqui na entrada um valor de resistência fixa no valor da impedância de entrada calculada, e veremos se a tensão de saída cai pela metade. Lembrando que nós tínhamos 4,2 volts no circuito sem carga, inserindo-se um resistor de 284 ohms em série com o nosso amplificador, a nossa tensão de saída caiu pela metade e o nosso valor de impedância de entrada calculado era 286 ohms. Temos aqui uma diferença de 2 ohms, que nos dá uma excelente aproximação do valor medido versus o calculado.